Aula da etapa 7, modelagem de algoritmo de método. Começamos agora a parte 1 dessa aula, a parte 1 voltada à identificação de métodos a tratar. Bem, então, nesse diagrama de atividades nós temos a posição da 7ª etapa no nosso processo de modelagem. Bom, a 7ª etapa está destacada lá embaixo, né? A seta azul, modelagem de algoritmos de método. Bom, como ela se insere no processo? Bom, lá em cima nós temos a grande atividade rotina de modelagem, que engloba análise e projeto. Né? Então, a maior parte do esforço de modelagem em torno de análise de projeto, com duas saídas aí para baixo. Né? Uma das saídas é a 6ª etapa, modelagem de situação especial, foco da última aula. E agora, o outro escape, modelagem de algoritmos de métodos, a presente aula. Bom, ali circundado em vermelho nas condições para sair da rotina de modelagem, diz ali a condição dados para modelar algoritmos. Então, isso quer dizer o quê? Que quando eu estou na rotina de modelagem, fazendo análise de projeto e tenho informações suficientes para modelar algoritmo e eu achar conveniente modelar algoritmo, eu posso interromper essa rotina e modelar um ou mais algoritmos de métodos. Muito bem. Algumas observações, tomando cuidado de não repetir aqui o curso conceitual. Algumas observações. Primeira observação. Nós já discutimos a questão do custo de proceder modelagem. Lá no curso conceitual há toda uma discussão em torno de modelar todos os métodos ou não, quantos métodos modelar, e a conclusão é que, dado que no momento presente não há suporte ferramental adequado que nos permitisse modelar todos os métodos de um programa sem que isso tivesse um custo muito elevado, inevitavelmente nós vamos ter que selecionar quais métodos nós vamos modelar. Né? Quanto mais métodos nós selecionarmos para modelagem, maior o custo do desenvolvimento. Então nós temos que ponderar entre uma idealidade, uma situação ideal de modelar todos ou muitos métodos, e uma situação extrema de não modelar nada, o que é inadequado. Então, na prática, nós vamos ter que selecionar aqueles métodos que são principais, que são importantes no conceito do nosso programa. Quer dizer, aqueles que contêm a lógica do domínio tratado e aqueles que o projeto deve dizer o que ele deve fazer. Quer dizer, não é alguma coisa a ser delegada lá para o programador. Programador, eu não dei informação suficiente no projeto, mas se vira. Sai perguntando para as pessoas, sei lá o que, se vira. Então não é adequado. Né? Então, a primeira questão é, ok, precisamos selecionar uma quantidade de métodos. Essa quantidade de métodos certamente vai ser limitada pelas nossas restrições de tempo e custo de desenvolvimento. Então, temos que selecionar bem os principais métodos. Uma outra questão é onde nós vamos selecionar esses métodos. Porque nós concluiremos que um método é adequado para a modelagem do seu algoritmo. Né? Então essa busca, ela basicamente se dá nos diagramas de sequência que refinam os casos de uso. Né? Qual é o nosso critério de conclusão da elaboração de um diagrama de sequência? Tratamos isso lá na etapa 3. Né? É o que? Olha, quando eu olho para um diagrama e nele tem informação suficiente para que eu consiga implementar o que ali está modelado, a modelagem, eu paro a modelagem. Porém, a informação suficiente pode não estar no próprio diagrama. Quer dizer, um diagrama de sequência pode ter referência a um outro diagrama de sequência que modela parte do que ali está. Ou eu posso ter métodos no diagrama de sequência que não estão, digamos assim, adequadamente modelados ou suficientemente detalhados, né, melhor dizendo, no diagrama de sequência, e são oportunidades de produzir a modelagem de algoritmo com diagrama de atividades, que é o que a gente faz aqui na 7ª etapa. Né? Então, aqueles métodos que precisam ser refinados e que não foram refinados no diagrama de sequência e que não são candidatos a serem mais refinados na própria modelagem no diagrama de sequência, são candidatos à modelagem aqui na 7ª etapa, modelagem de seus algoritmos com diagramas de atividades. Bom, vamos fazer uma rápida análise a seguir, olhando a modelagem de casos de uso do nosso jogo Pentágono. Bom, a rigor, então, eu tenho que olhar os meus casos de uso, tenho que olhar os diagramas de sequência dos casos de uso e
avaliando-os, né, verificar quais métodos contidos nesses diagramas de sequência são candidatos a terem seu algoritmo modelado, vale a pena, vale o custo do esforço de modelar seus algoritmos. Bom, eu já fiz esse esforço, não vou passar aqui o diagrama de sequência de cada um desses casos de uso que estão. Nós já demos uma olhada geral no final da aula 3 no conjunto dos diagramas produzidos. De qualquer modo, eu convido quem está assistindo a essa aula a baixar a modelagem que também está disponível na minha página, né, onde tem o link para essas videoaulas. Baixar a modelagem do pentágono, abrir a modelagem do pentágono e fazer essa análise. Olhar os diagramas de sequência nessa busca de quais seriam os métodos candidatos a refinamento de algoritmo, a detalhamento de algoritmo com diagrama de atividades. Bom, de qualquer modo, nós temos aqui nesse conjunto de casos de uso, focados no uso do NetGames, o nosso suporte de execução distribuída, né? O iniciar partida, o conectar, o desconectar, de certa forma o próprio receber jogada, né? Que não faz sentido a gente, digamos assim, detalhar questões em torno do artefato reusado. O artefato reusado é para facilitar a nossa vida, não para gerar mais esforço de desenvolvimento. Bom, naqueles casos de uso focados na lógica do jogo, quer dizer, tem as ações de usuário de colocar pedra no tabuleiro, que está o caso de uso colocar pedra, o girar quadrante. Né? Observem que tanto o colocar pedra quanto o girar quadrante, a rigor, a ação de colocar pedra e a ação de girar quadrante está tratada aqui em outros casos de uso, né? O efetuar colocação de pedra, o efetuar giro de quadrante. Por quê? Porque, na verdade, esses dois casos de uso, né, eles são reusados também pelo receber jogada. Quer dizer, quando o usuário joga, ele coloca pedra, ele gira quadrante. Quando o usuário recebe uma jogada do adversário, quer dizer, a efetivação, a materialização da jogada implica ou efetuar giro de quadrante, da jogada recebida, ou efetuar colocação de pedra, ou efetuar giro de quadrante. Então, eu já olhei esses casos de uso, colocar pedra, girar quadrante, receber jogada, e ok, o que estaria ali é informação suficiente para a implementação. Bom, aí nós temos esses aqui, a lógica do efetuar colocação de pedra, a lógica do efetuar giro de quadrante, ambos envolvem a avaliação do encerramento de partida, quer dizer, o adversário ou o jogador local, ele cumpriu a condição de vencedor, o preenchimento das 5 casas de uma linha, coluna ou diagonal com suas pedras, 5 casas consecutivas, né? E toda aquela lógica que a gente já discutiu no detalhamento desse caso de uso, né? A atualização de estado, eu avaliei bastante elementar, encerrar a partida localmente também. O que me pareceu, digamos assim, casos de uso merecedores de um detalhamento, é o efetuar giro de quadrante, né, e o avaliar encerramento de partida. O efetuar colocação de pedra ele é relativamente simples. A colocação de pedra no tabuleiro é alguma coisa simples. A complexidade da lógica se dá quando, uma vez colocada a pedra, eu tenho que avaliar o encerramento da partida. No caso do efetuar giro de quadrante, sim, tem uma lógica específica do problema que merece um detalhamento. Muito bem. Eu já estou com os diagramas aqui abertos. No primeiro caso aqui, o efetuar giro do quadrante. Aqui está o diagrama de atividades que o detalha. Então a lógica é o que? Eu quero pegar um quadrante, um dos 4 quadrantes, e girá-lo em sentido horário ou em sentido anti-horário. Eu começo esse caso de uso instanciando um quadrante auxiliar vazio. Então, eu vou pegar um quadrante vazio e vou preencher esse quadrante com o resultado do giro. E depois, lá como última atividade, eu vou substituir o quadrante original por esse quadrante auxiliar, quer dizer que tem o resultado do giro. E aqui está colocada uma lógica de giro, né? Se eu vou girar em sentido horário ou em sentido anti-horário,
Então a grande sacada está em cima dessa primeira ação aqui colocada, né, que é a posição auxiliar, que é uma das posições do quadrante auxiliar. Ela é o quê? Ela é a posição do quadrante com essas considerações aqui colocadas, né? Linha invertida barra coluna invertida, quer dizer, que num caso é linha, no outro vira coluna, né? Desses casos aqui, e uma varredura de linha e coluna aplicando a lógica que está aqui colocada. Nem vou voltar a ela. Bom, isso no diagrama de sequência, o que acontece? Basicamente, esse diagrama de sequência ele está estruturado como? Num primeiro momento, a instanciação do quadrante auxiliar, aqui está o quadrante auxiliar, quer dizer, quem instancia esse quadrante auxiliar é o quadrante que precisa ser girado. Então, o quadrante que precisa ser girado, ele instancia um quadrante auxiliar. Nós temos aqui dois loopings consecutivos, varredura de todas as linhas e todas as colunas. Né? Num primeiro momento, nesse primeiro looping, se monta o quadrante auxiliar e num segundo momento se faz a varredura de ambos, fazendo o quê? Fazendo com que o conteúdo do quadrante auxiliar passe a... Quer dizer, o conteúdo do quadrante original passe a ser aquele que está definido no quadrante auxiliar, no sentido de quem ocupa que posição. Né? Que jogador ocupa que posição está desocupada. Nesse caso de uso, como nós fizemos a modelagem, nós já colocamos aqui um primeiro método, nessa lógica de definir o conteúdo do quadrante auxiliar, que é o quê? É um método que nós chamamos de informar posição de giro, que é do próprio quadrante. Então o quadrante vai dizer, olha, informar a posição correspondente a linha, a coluna e dado o sentido de giro. E isso, a princípio, retorna uma posição. Retorna uma posição. Veja, o quadrante original invoca esse método dele mesmo, quer dizer, a partir da sua posição contida numa linha e numa coluna, ele define qual é a posição correspondente do quadrante girado. E ele faz o quê? Ele coloca, aliás, ele busca a posição do quadrante auxiliar, ele busca o ocupante da posição, dessa posição que ele acabou de produzir, e aí ele faz com que a posição do quadrante auxiliar, o ocupante do quadrante auxiliar, seja aquele. Onde é que está o segredo aqui da história? Está nesse método aqui. O método de informar a posição. Não por acaso, lá na modelagem do jogo, já se colocou, olha, ver diagrama de atividades do caso de uso, que aqui está, né? Mas a modelagem do algoritmo. Quer dizer, modelagem do algoritmo, quer dizer, esse método já lá no primeiro momento se disse, olha, esse método aí tem que modelar o algoritmo, esse método é um método que trata a lógica do problema. Ou o outro, que eu também não vou entrar muito em detalhes, depois a gente em vídeos específicos trata cada um deles, né? Mas no avaliar encerramento de partida, qual é a lógica do avaliar encerramento de partida? Vejam, tomar a primeira linha, quer dizer, fazer uma varredura de linhas, numa varredura de linhas, buscar o adversário vencedor, se for o caso, registra, né? Como tendo vencedor a partida. Se não for o caso, só guarda a informação do local vencedor, que é a prioridade do adversário vencedor. Faço a busca em colunas, em seguida faço a busca em diagonais, e lá ao final, depois de fazer essa busca, o que acontece? Se eu tenho vencedor, opa, partida encerrada, acabou. Se eu não tenho vencedor, nesse caso seria o adversário, eu vou fazer o quê? Opa, vamos verificar registro de jogador local vencedor. Muito bem, registro de jogador local vencedor, tem ou não tem? Bom, se o local tem registro de vencedor, ok, registrar o vencedor, que nesse caso vai ser o jogador local, registrar partida encerrada, portanto, como aqui, só que aqui seria o adversário. E aqui é o final, ou eu tenho partida encerrada ou não tenho. Então, se eu não tenho a partida encerrada, tenho que avaliar se o tabuleiro está cheio. Olha, a partida não está encerrada, mas o tabuleiro está cheio, então a partida acabou.
Se o tabuleiro está cheio, né, e a jogada está em andamento, quer dizer, não tem uma partida encerrada, né, opa, a partida está encerrada, acabou, o tabuleiro encheu, acabou. Se não, ok, né, passei por isso aqui, não tenho partida encerrada, e, por outro lado, se eu tenho a partida encerrada, está encerrada, acabou, não tem mais o que fazer. Por aqui ela já está encerrada, por aqui ela estará encerrada se eu tiver o tabuleiro cheio. Né? Muito bem, o tabuleiro cheio e jogada em andamento importante. Muito bem. Observa, olhando o diagrama de sequência desse caso de uso, o que nós temos aqui de relevante? Bom, nós temos esse método aqui, né? Vejam, isso aqui seria a nossa varredura de linhas, isso aqui seria a nossa varredura de colunas, isso aqui seria a nossa varredura de diagonais. Muito bem. Nos três casos, na varredura de linhas, eu faço um looping, né, de 0 a 5, da linha 0 até a linha 5, e para cada uma situação eu pego a linha. Eu quero a linha auxiliar. A linha auxiliar vai me retornar o quê? Uma fileira de posições, na classe que nós chamamos de rank posição. Depois, ali no vídeo específico onde eu vou discutir isso, a gente vai ver isso com cuidado. Né? Muito bem, então eu tenho uma fileira de posições, e naquela fileira de posições a minha pergunta é, olha, nesta fileira de posições, eu tenho 5 posições consecutivas do mesmo jogador, que é exatamente o método avaliar condição vitória, né, passando a identificação do jogador, pode ser o jogador local ou o adversário. E quem que trata isso? Nós dissemos que quem trata isso é o próprio rank, a classe rank. Quer dizer, a fileira de posições é capaz de avaliar se ela está preenchida com 5 posições consecutivas do mesmo jogador ou não. Muito bem. Então, observa que eu preciso do método informar linha, buscando essa linha auxiliar. A mesma lógica informar coluna. Então, tanto para a linha como para a coluna, eu tenho uma fileira de posições unidirecional. Perco a noção de ser linha ou ser coluna, não é relevante. O mesmo método avaliar condição. Né? E finalmente, aqui no tratamento de diagonais, eu tenho, assim como lá eu tinha informar linha e informar coluna, eu tenho aqui o método informar diagonal. Eu preciso então recuperar as 6 diagonais do meu tabuleiro, dado um índice, né? Índice de 0 a 5, recuperar as 6 e o mesmo método avaliar a condição. Então, qual é a ideia? Nesse caso, vale a pena a modelagem desse método informar linha. O informar coluna também valeria a pena, mas a lógica dele no fim vai ser muito parecida. Né? O avaliar condição de vitória, um método relativamente simples, e certamente o informar diagonal. Né? Informar diagonal, como é que a gente monta um rank, uma fileira de posições, a partir das diagonais do tabuleiro. Lembrando que nós temos diagonais, 2 diagonais com 5 posições e 4 diagonais com, desculpa, 2 diagonais com 6 posições, né, e 4 diagonais com 5 posições. Muito bem, no mais, é bastante elementar a modelagem. Então, nesse caso de uso, nós modelaríamos o informar linha ou coluna, o avaliar condição vitória e o método informar diagonal. Bom, nós vamos fazer isso em outros vídeos. Né? Então, voltando aqui para a modelagem de casos de uso, a ideia é, olha, analisamos os diagramas de sequência dos vários casos de uso, localizamos quais métodos e métodos muito focados na lógica do domínio tratado, e esses métodos terão seus algoritmos modelados. Então, nós nos propusemos aqui a produzir a modelagem de 4 algoritmos de métodos. Então, nos próximos vídeos a gente vai trabalhar a lógica desses métodos e a produção da sua modelagem.